dia a todos. Hoje o tema é, e a pergunta é: quem é você? Quem é você? Perguntinha meio esquisita, né? Talvez. Ainda mais se um estranho fizer para você. Já não pega muito bem. Quem é você? Mas essa é uma pergunta que não é para eu responder para vocês e nem você responder para mim, mas sim você responder para si mesmo. Porque isso também, quando você responde essa pergunta para você mesmo, você sabe, você reconhece a sua identidade diante de Deus. E falando em identidade, que em parte é o que a gente vai falar hoje, eu só gostaria de citar eu tenho uma série de pregações que estão no canal da Igreja de Cristo lá de São Paulo. Então você pode ir lá, acho que só de procurar a Igreja de Cristo Internacional você vai achar o canal e tem uma sequência lá de 4 pregações. E aí eu fui lá ver para ter certeza de que eu não ia, de certa forma, repetir o que foi falado lá. Não, isso vai ser um complemento, então você pode ir lá, assistir à vontade, às 4. E assim, eu não vou nem tentar resumir o que está falado lá, mas tem a ver com a nossa identidade como cristãos, ou seja, como parte da família de Deus, e você se identifica como um filho. E indiretamente a gente já falou sobre isso aqui várias vezes, que é como um cristão tem que se ver. Não é simplesmente uma fé ou uma religião que você assumiu e que se alguém te perguntar você fala, eu sou da igreja tal. Não. A sua vida toda ela é transformada pelo fato de você se identificar como um cristão. Porque quando você tem essa fé, sua vida inteira muda. Toda ela. Então essa é a sua identidade. Ao mesmo tempo, não é. Então, tem algo a mais aí quando a gente fala de identidade. E é isso que a gente vai falar hoje. Vamos começar com uma oração. Deus, obrigado por mais uma vez nós estarmos reunidos. Quero te agradecer, iniciar agradecendo por tudo que aconteceu ontem, pelo casamento do Francisco e da Márcia. Obrigado por ter conduzido tudo, por não ter tido problemas, porque é tão fácil ocorrerem problemas e incidentes, mas nós tivemos esse casamento. Quero te agradecer pelo Senhor ter movido a igreja toda para auxiliar, para que tudo acontecesse, mas também por todos os bastidores. E obrigado por ter tocado a vida de cada um para que o resultado disso fosse que esse casamento acontecesse. Amém. Porque é o Senhor que está por trás disso. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por nos mover através dela. E agora nós te pedimos para poder nos concentrar na tua palavra, para entendermos a nossa identidade e a nossa essência diante do Senhor. Te peço por isso, por favor, nos ajuda a entender o que as Escrituras dizem, a não fugir delas, mas realmente compreender o que elas dizem. Eu te peço por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como eu falei, o título dessa série de pregações é Identidade. E há um tempo atrás eu estava pensando a respeito dessa palavra, porque pode não parecer, mas existe uma grande confusão aí no meio, e eu já vou explicar o porquê. Porque a identidade ela pode ser exatamente o contrário daquilo que você pensa. Talvez se eu te falar,
me mostra a sua identidade, a primeira coisa que você vai fazer é tirar do bolso. Né? E ali tem o quê? Se você puxar lá a sua carteira, vai dar o seu nome, tem lá a data de nascimento, pai, mãe, local de nascimento. Então são algumas coisas, com aquelas informações, é quase impossível você ser confundido com outra pessoa. Alguém tem exatamente o seu nome, nasceu na mesma cidade, no mesmo dia. Pode acontecer, mas é quase impossível. Então o que acontece? Quando você vê aqueles dados, você está identificado, ou seja, você é visto como alguém completamente diferente de todas as outras pessoas. E você é identificado. Você é você como um indivíduo totalmente diferente de outros. Identidade. Ao mesmo tempo, algumas pessoas, quando pensam qual que é a minha identidade, como que eu me identifico? Quando você usa a palavra identificar, muitas vezes é exatamente o oposto. Eu me identifico com um time de futebol. Eu me identifico como membro de uma igreja tal. Eu me identifico como sendo de uma etnia tal ou de uma raça tal. Eu vim de tal país ou eu vim de tal estado do Brasil e, portanto, eu sou diferente. Eu faço parte desse grupo. Isso já é contraditório, porque se a ideia é identificar, em teoria é como identidade, então é você, não me fala de um grupo, fala de você, quem é você. Mas algumas pessoas, elas misturam os conceitos e acabam respondendo o oposto do que é a verdade. Então essa pessoa não vai responder, eu sou essa pessoa, eu sou assim, e eu vou identificar qual é o meu caráter, qual foi a minha criação, a minha história, que é única, só minha. E a pessoa deixa tudo isso de lado e fala, não, eu faço parte desse grupo. É assim que eu me identifico com essa turma. Então, as crianças na escola, eu faço parte daquela, eu me identifico com aquela turminha lá mais quietinha, mais estudiosa. Não, a gente é a da bagunça. Eu sou aqui o grupo das meninas que gostam disso e daquilo. E isso, para as crianças, é a identificação. Elas fazem parte do grupinho delas. Porque elas se parecem, têm os mesmos interesses, se dão bem e ficam naquele grupinho. E isso se chama identificar. Eu me identifico com alguma coisa. Então, já existe aqui um conflito no meio. Eu, como indivíduo sozinho, e ao mesmo tempo tento criar essa identidade me igualando a outros. E se a gente vai na Bíblia, eu não vou falar sobre esse aspecto, tá? Porque já está nesse estudo, então você pode consultar lá os vídeos na internet. Então tem um estudo sobre identidade muito bom. E é exatamente aquilo. Quando nós pensamos sobre a nossa vida aqui na Terra, sobre a nossa conversão, ou sobre a nossa futura conversão, para quem não se converteu ainda, existe essa separação que a Bíblia faz sobre o antes e o depois. Antes, você não é filho de Deus, você é uma criatura, mas não faz parte da família dele. Você faz parte do mundo, ou fazia parte do mundo, e pensava de uma forma, e a sua identificação era aquela. E quando você se converte, você faz parte de uma outra identidade. Filho de Deus. Amém. Parte da família dele. E as coisas que identificam quem é do mundo ficam para trás. E aí eu começo a viver de uma outra forma. E a minha vida vai espelhar que eu não faço parte mais daquele grupo, eu faço agora
parte deste grupo, que é da família de Deus. Então toda a sua vida tem que ser diferente, porque ela tem que espelhar qual é a sua família, né? Então esse é o ponto da identificação. Me identifico com quem eu devo me identificar. Então eu não vou me identificar como sendo vim de tal lugar do país, eu faço parte de tal etnia, ou eu sou torcedor de tal time, ou eu sou LGBT, ou o que seja. Não existe mais essa identificação de grupo, né? Quer dizer, você abandona todas essas, e agora eu faço parte da família de Cristo. Então essa é a divisão que Deus faz. Minha família e simples criaturas. E isso não significa que Deus ama um grupo e odeia o outro. Não, porque Deus está amando toda a humanidade, tendo paciência para que eles se convertam e troquem e reconheçam a identidade que Deus quer para elas. Mudem de vida e venham para a minha família. Estou chamando você. Falamos isso outra semana. Todos estão sendo chamados, todos. Né? Mas essa é a identidade, a identificação nossa como cristãos. Mas o que nós vamos ver hoje é sobre a sua identidade pessoal. A gente vai ler lá em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. A partir do versículo 17. Então aqui tem uma promessa. Apocalipse 2, 17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Amém. Então isso daqui é uma promessa, tá? Faz parte de uma mensagem que foi dada a uma igreja. Quando a gente fala de igreja aqui no conceito da Bíblia, não é uma denominação diferente, porque não existia isso e não era para existir hoje, mas sim a congregação que fazia parte de uma região ou de uma cidade. É nesse conceito que é falado. Então, vocês que são cristãos em tal lugar, que no caso aqui é Pérgamo, então vocês que são cristãos aí, a mensagem é essa, então ela começa no versículo 12, mas no fim fala: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, ou seja, aquele que se mantiver fiel até o fim, o que acontece? Darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Eu não vou entrar no conceito do que significa aqui o maná escondido, mas dá para ter uma noção de que é algo bom. O maná era aquela comida que descia do céu, que Deus deu para o povo no deserto, quando o povo hebreu, quando fugiu do Egito, né? Eles conseguiram escapar do Egito e receberam aquela comida do céu. E aqui fala que existe um maná escondido. Amém. Então, deve ser comida boa, só que está escondido. E também uma pedra branca. Não vou entrar nesse conceito da pedra branca, mas tem uma coisa aqui: um novo nome, conhecido apenas por aquele que o recebe. Ou seja, tirando os símbolos, o que podem significar, existe uma coisa que cada indivíduo separado, que chegar até o fim, tem esse maná escondido, mas vai receber um nome individual. Vai estar lá numa cartinha fechada.
escondidinho. E aí, né, aí tem lá dentro do envelopinho, tem uma pedrinha branca. E aí cada um vai receber a sua e vai poder ver, esse aqui é o meu. Separado, individual. Então, talvez exista um conceito na nossa mente, né? Porque é muito difícil a gente entender o que vai ser, né, depois da morte, depois da ressurreição. A gente tem alguns conceitos que estão explicados na Bíblia, mas aquilo que é espiritual foge ao nosso conceito de entendimento. Então não dá para entender. A gente pode ter algum tipo de comparação básica, mas não dá para realmente entender como que vai ser lá. Mas uma coisa aqui fala que existe um nome que vai ser dado individualmente para cada um. Ou seja, nós vamos ser tratados ainda como indivíduos, né? Às vezes pode ter um conceito de que a gente vai simplesmente ser meio que derretido numa coisa só, né? E todo mundo vai virar uma coisa numa panela que você derrete e os grãozinhos se derretem e viram um líquido só e você vai fazer parte daquele líquido assim e você perde totalmente a sua identidade. E você vê quase um recife de coral lá, que fica um monte de bicho grudado e você só vê uma parede e você não consegue entender, tem lá animaizinhos individuais vivendo, é uma coisa só. E aqui essa escritura mostra que não, nós vamos ter a nossa individualidade ainda assim. Nós não vamos ser derretidos e virar uma coisa só. Não, nós vamos continuar sendo cada um. E isso mostra que Deus nos reconhece individualmente. Algumas pessoas, elas se sentem tão diminuídas, tão pequenas, que elas buscam o refúgio delas em fazer parte de um grupo grande. Porque quando elas fazem parte desse grupo, é como se elas fizessem parte daquele todo que é muito mais forte do que ela. E ela é vista como igual. Então uma pessoa pode entrar numa igreja e no meio do louvor lá ela se empolga porque ela se sente, agora eu sou um junto com todos os outros. E sim, espiritualmente faz sentido, e é verdade. Por outro lado, essa pessoa não consegue enxergar valor nela mesma, só se ela está no meio desse grupo todo. E aqui Deus fala, não, eu te reconheço como pessoa separada, e você vai ganhar uma pedrinha com o seu nome, só para você, porque eu te reconheço como pessoa separada. Não é como o mais um nesse bolo todo. Isso vale para a igreja, mas vale para qualquer outra coisa, para qualquer outro tipo de grupo, né? Outro dia eu estava lembrando assim, coisas do milênio passado, né? Porque eu sou do milênio passado. Então eu vim do passado aqui para dizer para você, eu lembrei de uma situação que eu estava vendo um jogo, eu não lembro nem se era a segunda ou terceira divisão do Campeonato Paulista, né? Assim, um jogo insignificante. Tanto é que eu fui procurar outro dia na internet, nem tem registro do jogo. É como se não tivesse existido. Talvez não existiu, eu estou viajando. É só da minha cabeça que existiu isso aí. Mas eu lembro muito bem que o time estava perdendo e fez um gol, acho que aos 46 ou 47 do segundo tempo. E era um jogo, e daquele jogo dependia o time avançar para frente do campeonato. E aí saiu o gol lá no último lance do jogo. E aí foi a gritaria e de repente um cara que estava do meu lado, que eu nunca tinha visto na minha vida, simplesmente veio e me abraçou e eu abracei também. Por quê? Eu falei, gente, eu nunca faria isso na minha vida. Naquela época eu já não faria. Mas o que leva a gente nessa empolgação? Porque naquele momento as pessoas estavam todas unidas numa coisa só, num pensamento só. Nós aqui estamos juntos com aqueles jogadores para aquela bola entrar lá de algum jeito. Faz força com o olho para a bola entrar. E as pessoas começam a se enxergar como iguais. Talvez 10 minutos depois, se a gente se encontrasse na rua, tivesse alguma encrenca, um ia querer matar o outro. Talvez teria algum tipo de preconceito quando um visse o outro. Mas ali estava tudo igual. Então esse é o tipo de coisa que algumas pessoas
elas tentam ganhar o valor delas como pessoa porque elas fazem parte daquele grupo. E se você acha que isso é baboseira, vai ver na história as milhões de pessoas que morreram por causa de ideologia. As pessoas que lavaram a mente delas porque elas acreditavam que o valor delas era fazer parte daquele grupo que virou do tamanho de um país inteiro. E aquele país começou a acreditar que, olha, nós somos tão poderosos que a gente pode expulsar todo mundo que não acredita no que nós acreditamos. Porque como pode? Porque o que nós pensamos, a nossa ideologia é a nossa vida. E olha como você se sente bem por fazer parte disso. Como que alguém pode não fazer parte? Essa pessoa merece a morte. E aí você começa a enxergar aquela pessoa como algo pior do que um verme, sendo que é um ser humano. Então essa coisa da identificação com um grupo, ela é perigosíssima. É perigosíssima para a sua própria vida espiritual, mas ela é perigosíssima até para a vida física de outras pessoas. É demoníaco. Então é por isso que quando nós olhamos para essa escritura aqui, e nós vemos que Deus nos enxerga individualmente, isso precisa te ajudar a enxergar que o seu valor não está em você fazer parte de um grupo. Então, ao mesmo tempo que sim, você tem que se alegrar por poder fazer parte da família de Deus, você precisa entender que o seu valor não é porque você caiu dentro daquele bolo de gente lá, Deus fala, tá nesse grupo aqui, tá bom. Não, Deus te enxerga individualmente. E você precisa entender isso. Então, esse valor, ele também é demonstrado na prática, em algumas situações. Pouco tempo atrás a gente falou sobre Zaqueu. Né? Zaqueu é um caso clássico. O homem que subiu lá numa árvore para enxergar Jesus, mas um homem que ele era visto pela sociedade como alguém mau. Então ele já era taxado. E aí Jesus simplesmente olhou para ele e falou, desce daí que eu vou para a sua casa. Então ele não era mais um lá no bolo. Ele era alguém que Jesus sabia quem era. Eu falei, eu quero falar com você e eu quero entrar na sua casa, eu vou na sua casa. Então ele enxergou Zaqueu. E o resultado disso é que esse homem resolveu mudar de vida. Ele falou, olha, eu reconheço que eu faço umas coisas erradas, vou encerrar e conforme eu for percebendo os erros que eu cometi antes, eu vou ir consertando. Tirei dinheiro demais, vou devolver. Mas isso era a vida dele. A vida dele era retirar dinheiro das pessoas. E ele falou, é exatamente isso que eu vou mudar. A essência da minha vida, ou aquilo que é o mais importante, é exatamente isso que eu vou mudar. Porque eu reconheço que está errado. Mas o Senhor podia ter passado aqui batido. O Senhor veio falar comigo. Jesus me reconheceu como pessoa. Então, agora eu entendo. Deus quer estar comigo. E se Deus quer estar comigo, eu também quero. Se eu sei que tem alguma coisa que é um empecilho, eu tiro de lá. Porque eu quero estar presente com Cristo. Então, em Marcos capítulo 5, a gente vai ver um outro exemplo. Eu lembro de ter lido essa escritura aqui, já faz uns 2, 3 anos. E a gente vai ver agora num outro contexto. Marcos capítulo 5. Sim, é uma história espetacular, mas não também pelo milagre que Jesus fez aqui, mas por todo o restante da lição que a gente pode enxergar aqui. Marcos capítulo 5. Então aqui Jesus estava acompanhado provavelmente dos apóstolos, pode ser que na verdade devia ter gente que ia de curioso junto, né? Sempre tinha gente rodeando. Então Marcos capítulo 5, versículo 1. Eles, então o grupo todo, atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Aí você já pega a festa do terror aqui, né?
O homem estava no meio do cemitério, cheio de espírito imundo, e saiu correndo para vir falar com Jesus, né? Parece filme de terror, né? 3. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Uma coisa de terror mesmo. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia desse homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não o mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Coisa de louco, né? 14. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. E agora vem, né? 15. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Pausa, né? No fundo, dá para entender. Dá sim para entender. Assim, se a gente encontrasse um desse, a gente ia ficar apavorado. Pelo menos a maioria ia ficar. É curioso que no fim aqui fala que o povo ficou com medo quando ele estava bom. Embora, assim... Você assusta pela mudança, você assusta porque não dá para confiar, né? Vai saber o que aconteceu. Pode ter entrado no outro pior ainda, que agora se faz de calminho. Tem um monte de coisa que pode entrar no meio. Então, tá bom, as pessoas ficaram com medo, faz sentido. É curioso, mas faz sentido. Tá bom. Mas ao mesmo tempo pode sim ser isso. Algumas pessoas podem ficar com medo pela mudança em si, porque as mudanças às vezes elas assustam, né? Você pode não confiar ou até mesmo você assusta e fala: não, alguma coisa deve estar errada, porque o normal para um ser humano é ele estar num buraco, vai fazer coisa errada. Então, se sai alguma coisa certa, se a coisa de repente fica boa, não, tem alguma coisa errada quando está certo. É o contrário. Mas foi o que aconteceu. As pessoas ficaram com medo, porque a gente já estava acostumado com esse maluco descontrolado, e a gente simplesmente ficava longe. Fala, bom, já que ele está sob controle, ele costuma ficar lá no cemitério dele, e a gente fica na cidade, acabou, não tem assim muito que... Se a gente não chegar perto, ele também não vem, então deixa ele lá e a gente cuida da nossa vida. Agora, vem alguém aí, de repente, o que aconteceu aí? O homem está bom de novo? Peraí. Quer dizer, mudou a estrutura da vida de muita gente ali. Opa, e agora? Vai falar que ele vai querer vir para a cidade agora? E se ele tem um ataque de novo e aí começa a dar problema para a gente? Vai ser pior ainda. A gente não quer mudança. Deixa como está. 16. Os que estavam presentes contaram ao povo, o povo que tinha acabado de chegar para saber, né? Contaram ao povo o que acontecera ao endemoninhado e falaram também sobre os porcos, que aí ainda tem essa, né? O quê? Que história é essa? Saiu um espírito imundo, entrou em porco, 2.000 porcos foram parar lá no mar. 17. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles.
Então aqui a gente percebe qual foi assim, a reação final do povo. Não, a gente já estava acostumado com esse homem maluco lá, deixasse como estava. Ah, ele está bom agora? Glórias a Deus, que milagre incrível e... Não. Por que o senhor fez isso? Acabou com os porcos, coisa... A gente não quer esse monte de loucura aqui não. Mudança? Não. Vai embora daqui. Antes que o senhor faça mais coisa errada aqui, né? Como se fosse errada. Já fez coisa errada, vai embora, não faz mais isso aqui não. A gente não quer saber disso. Quer dizer, triste, mas as pessoas foram honestas, né? Não queremos Jesus aqui, a gente não quer mudança de vida. Mas quando a gente pensa no quem é você, quando a gente pensa na identidade, a gente percebe que Jesus, ele viu esse homem e falou, esse homem, ele é taxado como alguma coisa nesse mundo, ele sofre com isso, mas eu vou libertar esse homem. Esse homem, ele não vai ser o que ele era antes, agora ele vai ser outro, ele vai ser diferente, ele vai ser liberto, ele vai ter vida. No versículo 18, quando Jesus estava entrando no barco, quer dizer, engraçado, ele chegou no barco e ele já estava entrando, parece que ele já estava indo embora mesmo, né? Foi expulso, tá bom, olha isso, Jesus, né? O povo falou, vai embora daqui, Jesus estava indo mesmo. Nem quis briga, falou, não, eu vou ficar aqui. Não, tá bom, vai embora. Jesus estava entrando no barco. O homem que estiver endemoninhado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. E faz sentido, né? Porque agora ele era um único indivíduo que ia continuar provavelmente naquela região, mas, né? Dedão de todo mundo em cima. Você, que doido! O que você veio fazer aqui? O que você quer com a gente? Não fica aqui não, a gente não quer você aqui. E aí ele suplicou, Jesus deixa ele junto. 19, Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Então, assim, tem diversas lições aqui nessa história, mas o que eu quero chamar a atenção é, primeiro, que Jesus, ele viu esse homem como um indivíduo. Porque ele podia simplesmente chegar, passar a mão assim e curar 500 de uma vez e fazer coisa assim, de rodo. Mas ele fez questão de ir para um. Este homem aqui, eu vou pegar este. E é assim que nós temos que enxergar a nossa vida, também é a vida do outro. Não faz parte de uma manada. Cada um. Individualmente tem valor. E Deus toca a vida de cada um. E, apesar de essa aqui ser uma história assim, que para o nosso padrão assim, é bastante extraordinária, sobrenatural, não é sempre que a gente vê um homem numa situação tão absurda dessa, de repente se livrando de tudo, mas o que a gente vê é a mudança de vida. Então, uma mudança radical de vida, porque Jesus entrou em contato com esse homem, transformou a vida dele. E é isso que acontece. Da mesma forma que a gente viu sobre Zaqueu, aqui a gente vê a mesma coisa. Jesus tocou esse homem, a vida mudou. Ele se tornou, em teoria, parece que ele se tornou outra pessoa, mas na verdade não. Porque esse homem estava escondido por trás de uma camada de demônios. Esse homem ele não era aquele que quebrava correntes, que ficava se cortando no cemitério. Não era o homem que estava ali escondido. Então o que Jesus fez foi resgatar esse homem que estava perdido ali no meio daquele monte de demônios. Aquela alma que estava lá dentro, Jesus tirou, arrancou tudo aquilo, falou, pronto, agora está aqui você. Esse é você. E esse você, né? Essa pessoa que estava lá, o que ela fez? Primeiro, ela quis seguir Jesus. E quando Jesus falou, não, vai para sua família, anuncia, fala para eles lá o que aconteceu com você.
E ele foi lá e com gratidão. Deus mudou minha vida. Olha quem eu era e agora está aqui. Estou eu aqui. Né? E as pessoas ficaram admiradas com isso. E é isso que acontece. Deus toca a pessoa. Quando Cristo toca mesmo, a vida muda. Amém. E as pessoas ao redor, elas vão sendo tocadas para o bem e para o mal. Então aqui fala, todos ficaram admirados. Essa frase é bonitinha, mas a gente viu a reação do povo antes. Jesus vai embora daqui. Vai embora. Elas não se importaram que esse homem foi salvo. Não. Vai embora daqui, Jesus. A gente não quer esse tipo de encrenca, não. Vai embora. Então, quem é você? Quer dizer, quem é a pessoa, tirando todo tipo de identificação com qualquer grupo que seja? Quem é você como indivíduo? Pensa na sua história, de toda a sua vida. Tem que pensar mesmo, pais ou falta de pais. Tudo, toda a sua história, sua infância, adolescência. Pensa nisso. Isso te cria como indivíduo, diferente de todos os outros. E é essa pessoa que Jesus quer tocar. Não é formar um grupão gigante. Não, é tocar cada um individualmente. E ele conhece a sua história. E aí, quando você se converte, você faz parte da família dele e você é reconhecido dessa forma, não só pelos homens, mas também no mundo espiritual. E isso a gente vai ver lá em Atos capítulo 19. Que é também de pôr medo. Atos 19. Vamos começar no versículo 11. Vou terminar com essa. Atos capítulo 19. Paulo, ele entrou numa cidade chamada Éfeso. Seria difícil dizer, comparando hoje, como se você estivesse entrando no Afeganistão, talvez. Mas aqui era complicado. Tinha uma estátua gigantesca de uma deusa. Era um centro quase de peregrinação de outros deuses. E Paulo entrou lá. Só que olha o que acontecia, né? Versículo 11. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. E assim, são dois versículos aqui que é um pouco complicado você pegar isso aqui, porque se alguém pode achar que isso é um precedente para dizer que faz parte da nossa fé que alguns objetos podem se tornar como se fossem abençoados e fazer milagres através deles. Né? Tem alguns capítulos antes, fala que quando Pedro passava, as pessoas colocavam doentes ao redor para que só a sombra de Pedro passasse, porque elas acreditavam que se a sombra passasse, a pessoa já curava. Amém. Então essa era, por um lado você pensa assim, sim, Deus pode fazer essas coisas, e dependendo de quem era, Deus podia dar esse poder para elas. Só que também não dá para a gente usar isso como um precedente ou um pretexto para acreditar que não, eu vou orar agora para Deus. Bem que nunca se sabe, Deus pode fazer qualquer coisa, isso é verdade. Mas ficaria um pouco estranho começar a orar para que quando eu fizer assim, e aí passa sombra em alguém, as pessoas saem curadas de alguma coisa. É um pouco estranho, né? Porque aí já começa a pular para o lado da... tem nome, você pode até usar o nome feitiçaria de certa forma, apesar de não ser cristão, mas alguma coisa do tipo de superstição e coisas desse tipo. É bem complicado. Mas como eu falei, eu vou deixar título de curiosidade, a gente pode estudar a respeito disso mais para frente.
Mas é o que acontece, é o que a gente está vendo aqui. Esse é o poder que Deus tinha dado a Paulo. Tem que lembrar, né? Não era um poder de Paulo, era um poder que Deus tinha dado. Amém. Muito bom. Então, tendo isso em mente, vamos continuar. Versículo 13. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Quer dizer, aí alguém que fazia parte, inclusive, dos judeus, tá? Então não era ninguém lá, os seguidores de Diana, ou dos deuses gregos ou romanos que fossem. Não, eles eram judeus. E eles eram filhos de um dos sacerdotes. Então, de certa forma, o povo podia pensar, fazem parte da elite espiritual. Então, eles devem ter algum tipo de autoridade para sair expulsando o demônio por aí. Tá bom. Versículo 15. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então, até mesmo um espírito maligno, ele conseguia reconhecer: eu conheço Jesus. E eu sei quem é Paulo. Ou seja, existia mais do que eles terem poder, algum poder de fazer milagres, mas sim, eles tinham um reconhecimento como sendo parte de Deus. Jesus como filho e Paulo como um dos apóstolos. Então eles eram conhecidos. E aí ele falou: mas vocês quem são? Quem é você? Então essa pergunta tem a ver com a sua identidade como cristão. Quem é você? Você é visto individualmente por Deus. Você age e vive como um cristão? O que esse espírito falaria de você? Ele ia poder falar assim: eu conheço Jesus, conheço Paulo, conheço você. Vai dar medo, né? Mas é bom que né, se fosse o caso, ele falar isso. Quer dizer, ele me conhece, eu sou um alvo. Eu sou um alvo de Satanás, mas pelo menos eu sei, até eles reconhecem que eu estou com Deus. Agora, o pior mas vocês, quem são vocês? Eu conheço quem são os que são de Deus. Você não está no meio. Resultado, 16. Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. E eram vários homens, e um só fez isso. E aí, se você continuar lendo em casa, o restante, muitos aqui já conhecem as escrituras, né? O povo ficou desesperado quando ouviu falar isso. Quer dizer, esse Jesus tem um poder tão grande que até os espíritos reconhecem. Só que quem está do outro lado pode apanhar desse jeito aqui. Quer dizer, esse nome realmente tem poder demais. E as pessoas começaram a abandonar e confessar os pecados e abandonar a feitiçaria que elas tinham. Começaram a mandar queimar livro, tudo. O poder do reconhecimento de Cristo e de quem faz parte dele, da família dele. Então, de certa forma, são duas mensagens aqui, né? A primeira vamos pensar: quem é você? Quem é você? Não se veja como parte de um grupo, qualquer que seja, porque essa não é a sua identidade diante de Deus. Você não eu sou, e aí você tenta colocar lá, eu faço parte do grupo tal. Não. Isso não é você. Você é um indivíduo. E você tem que saber reconhecer quem é você, diferente de qualquer outra pessoa desse mundo. E entender que Deus quer relacionamento com você como indivíduo.
Ele não vai te aceitar só porque você está lá no meio daquele bolo. Ah, tá bom, agora por causa dos outros eu tolero. Não. E ao mesmo tempo, quem é você? Deus pergunta, quem é você? Você faz parte do meu povo? Quer dizer, o mundo vai reconhecer que você é de Cristo? Os espíritos que estão lá reconhecem que você é de Cristo? E com isso, não significa que você é completamente livre de pecado, porque isso é impossível. O que acontece é que você confessa a sua participação na família de Cristo e você olha para frente e você abandona o seu pecado. E se você repete o seu pecado, você se arrepende de novo e de novo e de novo, e você não se entrega a ele. Paulo não era sem pecado, mas ele era reconhecido como seguidor de Jesus Cristo. Então não é para a gente entender aqui, não, o demônio reconhece Jesus e reconhece Paulo porque ele é fora da curva, fora do normal. Então qualquer um de nós aqui, o Espírito ia bater, não. Porque Deus sabe quem é o Deus dele. Sabe? Tem escritura falando isso. Deus sabe quem são deles. Então Deus sabe, e os Espíritos também sabem. E se nós vivemos na luz, um Espírito vai reconhecer. Uma pessoa dentro e fora da família de Cristo vai reconhecer. Então o nosso chamado é: reconheça quem você é, saiba que você é um indivíduo e que você é amado por Deus individualmente, que você é chamado individualmente para fazer parte da família dele, e que você, fazendo parte da família dele, você tem que ser diferente. Necessariamente você é diferente. Você é marcado, e isso se espalha. E com isso você não precisa ter a vida de Paulo, não precisa. Aqui a questão não é você tentar imediatamente já começar a se comparar com a pessoa do lado. Se comparar, mas eu não tenho todo esse fervor, isso, aquilo que aquela outra pessoa tem. Não é questão disso. É o quanto você se entrega. E aí a sua vida espiritual, ela vai se desenvolver do jeito que Deus quer. Amém. A sua vida. Amém. Mas ela precisa se desenvolver. E aí você tem que ser honesto com Deus. Deus, eu estou permitindo que o Senhor viva em mim? As coisas que eu faço espelham aquilo que o Senhor ensina? Ou eu insisto em continuar sendo a mesma coisa? Já que Deus me ama como eu sou, então eu vou continuar sendo a mesma pessoa pelo resto da minha vida. Será que é isso? Ontem, a gente viu um exemplo ontem. Eu vou aproveitar que ele não está aqui e falar mal dele. Pelo menos vai demorar uma semana para eu apanhar do Francisco. Mas a verdade é que o fato de existir esse casamento foi resultado de uma batalha espiritual. Sim. Então, quando a gente reconhece isso, uma pessoa que não. Bom, eu não vou falar porque eu não sei sobre a vida dele claramente, mas a verdade é, ele não queria casar. Sim. Não queria. Muito bom. E ontem ele casou. E o que isso significa? Uma mudança. Porque um casamento não é uma brincadeira. Verdade. Né? Não é falar, eu tô com, sei lá, eu tenho um rádio. Você vai falar, toca fita. Não toca fita lá em casa, é roubado, vou devolver para quem ouve. Não. Estou casando. É muito grande para a vida de qualquer pessoa. E foi isso que ele mudou na vida dele. E isso representa o quê? Cristo. Mudando o íntimo da pessoa. Né?
Tem um monte de coisas para lidar, como todos nós temos. Mas a questão é, olha, isso aqui é muito grande na minha vida. E isso está mudando agora porque Cristo está entrando. Por causa da autoridade da palavra. Por causa da autoridade que Deus tem na nossa vida. Minha vida muda. A ponto de, convenhamos, a gente leu ali, a gente falou, não, a pessoa se assustou com as mudanças. Em alguns momentos, nós temos que nos assustar com algumas mudanças nas nossas vidas, que nós enxergamos, não, isso aqui vai ter que mudar. E, em alguns momentos, a gente tem que realmente se assustar. Peraí, o que? Peraí, não, isso aqui já começa a ficar de boa. Se calcula e vê, olha o impacto que Cristo vai ter na minha vida. Vai chegar em alguns pontos, pode te assustar. Não que você vai fazer obrigado, teu peso, porque a igreja está te forçando a fazer. Não, mas você reconhece, olha, isso aqui é grande, mudar isso aqui, mas aí você reconhece, mas Cristo quer isso de mim, Ele espera, ou pelo menos Ele espera isso de mim, eu nem vou esperar que Ele me peça, porque eu sei que Ele quer, porque eu sei que é o melhor, eu vou fazer. Zaqueu devolveu o dinheiro e falou que prometeu devolver mais ainda, foi porque Cristo falou, ele chegou com uma planilha, ela falou, então Zaqueu, está aqui, ó. Eu preparei essa planilha já antes, agora eu vou te mostrar aqui o resultado do quanto você vai ter que devolver. Não, Jesus não abriu a boca, não foi tocar nesse assunto, só que Zaqueu reconheceu. Para viver com Cristo, se ele deu esse passo para mim, eu vou dar na direção dele também. E se eu sei que isso aqui está errado, eu mudo. Então é isso, essa mudança de vida que vai mostrar quem você é. Porque fazer parte de uma igreja, simplesmente entrar e falar, oi, tudo bem, estou aqui, e passar anos lá dentro, pode fazer. Eu até falei um tempo atrás aí, pode ser até do seu próprio interesse, que você vai ganhar alguma coisa por estar na igreja. Então não vale nada. Agora o que vale é, como lá em Gerasa, o endemoniado que passou a anunciar Cristo. Né? Um homem que não queria casar, casou, porque tomou uma atitude séria na vida por causa de Cristo, por causa de convicções espirituais. Então, Deus não espera menos de nenhum de nós, cada um com a sua vida, cada um reconhecendo o que eu tenho que fazer na minha vida. E aí você faz, sem se comparar com ninguém, porque está escrito em Gálatas também. Você não precisa, se você faz o que é certo, você não tem que se comparar com o outro. No máximo, você pode se inspirar com alguém. Você pode se inspirar com qualquer um. Inclusive, poucas vezes você vai se inspirar com algum líder. As maiores inspirações são de pessoas que você, entre aspas, são insignificantes, que não estão aparecendo com a luz em cima, e que estão dando os maiores exemplos de fé. Então, se espelhe nelas. Se espelhe e se inspire, mas tome as suas decisões próprias com Deus, e aí sim Deus vai falar, aí ó, me obedece, esse sim, esse faz parte da minha família. E os espíritos também vão falar, esse está na mira, porque esse está do lado de lá, está do lado de Cristo. Então vamos terminar com oração. Deus, obrigado por nos dar essas palavras. E é gratificante pensar que o Senhor nos enxerga como indivíduos. Em muitas situações no mundo nós temos que nos adaptar ao que as pessoas esperam de nós para sermos aceitos. Para sermos aceitos, ou em algumas situações simplesmente para não sermos odiados. E nós tentamos ser como outras pessoas são por causa delas. Mas o Senhor vem nos resgatar para dizer que nos ama como quem nós somos. O Senhor reconhece a nossa história e na verdade o Senhor sempre entra na nossa história. O Senhor está no meio dela. O Senhor construiu a nossa história. E o Senhor tem um nome novo para nos dar um dia. Te agradecemos por isso. É até difícil, pode ser até difícil para alguns de nós, como é para mim, de conseguir reconhecer isso. De que nós somos
individuais, e o Senhor enxerga a nossa vida, o Senhor nos reconhece pelo nome. Obrigado por nos enxergar dessa forma, e obrigado também por nos ensinar, por meio da Tua palavra, o que o Senhor espera de nós. Obrigado por nos dar esperança de poder ver homens como Zaqueu, como esse homem aqui de Gerasa, que o Senhor tocou e essas pessoas foram transformadas. E nós queremos viver dessa forma também. Não nos apegando a quem nós somos, o que nós temos como opinião, nos apegando às nossas vontades, mas sim que nós possamos nos dobrar, reconhecer nosso erro e mudar, para sermos como Cristo, para sermos reconhecidos como parte da Tua família, porque foi para ela que o Senhor nos chamou. Nós te agradecemos por isso, por perdoar nossos pecados, para nos colocar como filhos Teus. Obrigado por nos dar essa alegria e também essa esperança da vida eterna, de ter um maná escondido, de ter um nome escondido, de ter algo guardado para nós como prêmio pela nossa vitória. Por favor, nos ajuda a nos dar forças da nossa vida espiritual, forças para poder vencer as tentações, o engano de Satanás, que quer nos ensinar mentira como se fosse verdade. Deus, oro para que o Senhor fortaleça para quem se sente fraco, que o Senhor tire a dúvida de quem duvida. Eu peço para que cada um que precisa tomar decisões na sua vida, que reconhece que não anda na Tua luz, que reconheça com honestidade e tome os passos para viver na luz, porque é o lugar onde o Senhor quer nos ver. Eu te peço por essas coisas, obrigado por mais esse domingo. Oro para que o Senhor acompanhe cada um de nós no decorrer dessa semana. Te agradeço mais uma vez por essa oportunidade de poder orar, cantar, poder ler a Bíblia juntos, de ter essa comunhão. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.